Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28 apenas. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, apenas esse verso. Eu quero considerar nessa noite com vocês um pouco sobre esse texto da Palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Achamos aí o texto? Graças a Deus. Amém? Vamos orar então, antes de nós estarmos lendo esse texto. Feche os seus olhos aí mesmo assentados. Senhor Jesus, Pai, nós queremos mais uma vez suplicar, ó Deus, o Teu favor nessa hora. Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento em que a Tua palavra está sendo ministrada, o Senhor possa continuar testificando as verdades destas sagradas Escrituras ao nosso coração. E onde houver, ó Deus, alguma situação impedindo, bloqueando o entendimento da Tua palavra, que o Senhor esteja desfazendo, removendo esses bloqueios, essas amarras e dificuldades. Todo espírito que se opõe à Tua palavra nesta hora, nós estamos repreendendo em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer luz, clareza, entendimento para o nosso coração, a fim de que possamos, ó Deus, receber a palavra de vida eterna que está na Tua Escritura Sagrada, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus nos diz aqui em Romanos 8, 28 o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Novamente, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Meus queridos, nessa noite, eu estou aqui com o meu coração cheio de gratidão. Por isso eu quero ministrar um pouco sobre esse tema e este assunto. Tudo coopera para o nosso bem. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tudo coopera para o nosso bem. Diga para quem está do seu lado assim: olha, tudo coopera para o seu bem. Preste atenção. Nesse mês de janeiro, eu estou fazendo mais uma vez uma reflexão, porque nesse mês de janeiro está completando 17 anos que eu sou pastor titular dessa comunidade. E quando eu olho para trás, nesses 17 anos em que eu tenho pastoreado vocês, e eu observo e faço uma avaliação, eu vejo como tudo cooperou para o bem da minha vida e como tudo tem cooperado para o bem da sua vida. Eu me lembro que 17 anos atrás, quando eu fui nomeado para esta igreja, eu vim com lágrimas e prantos nos olhos. Eu vim revoltado contra o meu bispo e muito indignado contra todas as circunstâncias que estavam cercando aquela nomeação. Eu não entendia que aquela nomeação era alguma coisa boa para a minha vida. Eu não entendia que a minha vinda para esse local teria algum proveito que fosse bom para o meu crescimento e a minha edificação. Até mesmo porque vocês sabem, e eu já contei aqui por diversas vezes, que todas as vezes em que eu passava aqui em Manhuaçu, no mês de janeiro, de férias, saindo de João Molevade e indo para a casa da minha família, para a minha casa, para a casa da minha mãe em Vila Velha, eu passava aqui no asfalto, olhava essa cidade,
via esses morros e essas casas sem rebocar, e eu dizia com toda clareza para minha esposa dentro do carro: olha, ô lugarzinho feio, ô lugarzinho horroroso, eu tenho pena do pastor metodista que mora nessa cidade, eu dou graças a Deus que eu nunca vou morar nesse lugar. Essa era a minha palavra, dentro do carro. E de repente eu sou enviado para essa cidade, para esse lugar que eu não queria, que eu não gostava e que eu achava horroroso. Como é que eu poderia entender que isso coopera para o meu bem? Como eu poderia entender que aquela nomeação traria para a minha vida um crescimento e uma realização tão grande? Porque quando as coisas ruins acontecem com você, quando as coisas que atingem a sua vida, elas te contrariam profundamente. Você e eu, muitas vezes, e na maioria das vezes, não conseguimos enxergar naquilo que nos contraria no primeiro momento, naquilo que nos fere no primeiro momento, como que alguma coisa boa possa sair daí. Nesses 17 anos, não me aconteceram só coisas boas. Nesses 17 anos, eu perdi muitas coisas preciosas. Eu perdi o meu avô, que era o referencial de homem, de pai. Nesses 17 anos eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe. Minha esposa passou por cirurgias, eu passei por cirurgias. Perdi filho. Minha esposa abortou. Nesses 17 anos, muitas coisas desagradáveis aconteceram. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que todas elas contribuíram, colaboraram para o meu bem, para o meu crescimento. Mas enquanto eu estava passando por esses momentos ruins e desagradáveis, eu não conseguia enxergar naquele instante que aquilo poderia promover o meu crescimento, que aquilo poderia promover o meu amadurecimento enquanto pessoa, enquanto servo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas muitos de nós, queridos, já passamos por situações difíceis ao longo da nossa vida. Não somente eu, mas você também. Com certeza você já passou ou ainda está passando por situações complicadas e difíceis na sua vida. Alguns de vocês que estão aqui nessa noite podem estar passando por provas, por um tempo de aflição. Há pessoas que estão aqui que podem estar enfrentando uma luta severa com a enfermidade. Outras pessoas estão enfrentando nesses dias turbulências no meio da sua casa e da sua família. Existem aqueles que estão passando também pelo vale financeiro, estão vivendo uma escassez econômica que tem angustiado a sua alma. Essas pessoas estão encontrando no caminho muitas portas fechadas. Mas se nós queremos triunfar nas crises, queridos, nós não podemos olhar para as circunstâncias e para as situações negativas que nos cercam. No tempo da luta, no tempo da dificuldade, no tempo da angústia, no tempo da sua ansiedade, no tempo daqueles negócios que sufocam o seu coração, nós temos que colocar os nossos olhos, nós temos que fixar a nossa vista no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele tem esse poder, essa capacidade de fazer com que você e eu possamos andar sobre o mar revolto das dificuldades que muitas vezes visitam a minha e a sua casa, a minha e a sua vida. O Senhor Jesus, Ele pode fazer cessar o vento contrário que muitas vezes sopra violentamente contra a minha e a sua casa. O Senhor Jesus, Ele pode acalmar
todo o vendaval da nossa alma. Ele pode nos levar em segurança ao nosso destino. O Senhor Jesus, quando nós colocamos os nossos olhos nele e fixamos os olhos nele e não tiramos os nossos olhos dele no tempo da dificuldade e da luta, o Senhor Jesus, ele pode reverter situações que são humanamente impossíveis. Sabe por quê? Porque ele está no trono. Jesus jamais abriu mão, querido, de ser o Deus Todo-Poderoso. Ele opera maravilhas ainda hoje, e Ele pode transformar os nossos vales áridos, os nossos desertos escaldantes, em lugares de descanso e em mananciais de águas que vão aliviar o meu e o seu coração. O apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo aqui para mim e para você o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo que quando você e eu seguimos ao Senhor Jesus, isso não quer dizer que nós que temos andado com Cristo não vamos ter dificuldade na vida. Ele não está dizendo que aquela pessoa que anda com Cristo, ele não vai ter alguma dificuldade. Andar com Cristo, querido, não é um seguro contra problemas na vida. Eu ando com Jesus e por isso eu não terei problemas na vida. Ele não está dizendo isso. Todos nós, mesmo aquelas pessoas que caminham seriamente com Cristo, nós estamos sujeitos às mesmas crises que assolam todos os mortais. Nós não somos poupados na vida das aflições. O que nos diferencia daquelas pessoas que não andam com Jesus não são as circunstâncias, é como nós reagimos a elas. O que nos diferenciam daquelas pessoas que são incrédulas, que não têm um relacionamento com Cristo, não são as dificuldades que nos atingem, mas é a forma como você reage e lida com as crises que chegam. O crente em Jesus, ele é alguém que tem um entendimento claro da soberania de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, mesmo cercado por circunstâncias adversas. Uma pessoa crente em Cristo, querido, ela entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que fica na hora da crise é a seguinte: mas como é que eu posso entender que todas as coisas que estão me acontecendo hoje, as coisas desafiadoras, as coisas desagradáveis, como é que eu posso entender que essas coisas contribuem para o meu bem? É sobre isso que eu quero pensar um pouco com você, porque talvez você esteja aqui nesse momento, como eu quando cheguei há 17 anos atrás. Cheguei aqui com uma determinação de ir embora o mais rápido possível dessa igreja. O meu projeto era, se pudesse, na pior das hipóteses, permanecer aqui no máximo 2 anos e ir embora daqui, porque o lugar era feio, a cidade não era agradável, e você não sabe, pouca gente sabe, nunca contei, vai ficar registrado agora, e eu já tinha um acordo celebrado com a Igreja Batista Getsemane, com o pastor Luiz Henrique, meu amigo, e eu disse para ele: agora eu vou embora e eu vou sair da Igreja Metodista, porque eu fui muito contrariado nessa igreja. E você pode falar para o pastor Jorge Linhares que qualquer igreja que ele arranjar da Igreja Batista Getsemane, eu vou ser pastor dele. Ele falou: você tem certeza disso? Eu falei: eu tenho. E eu vou embora. Agora o meu bispo me deixou nervoso, me deixou contrariado. Como é que eu vou entender que ir para Manhuaçu é coisa boa para a minha vida? E aí eu recebi um telefonema. O pastor Luiz falou: já conversei com o pastor Jorge, está tudo certo. Você vai para uma das comunidades, tem 400 pessoas, você vai começar lá nessa igreja, você vai vir mesmo? Eu falei com ele 1 mês depois, 1 mês que eu estava aqui, as coisas começaram a acontecer nesse ambiente, algumas coisas extraordinárias. Deus começou a mover o meu coração e essa igreja. Eu disse para ele: olha, segura a onda aí,
que eu vou esperar mais um pouquinho, e nesse negócio de esperar mais um pouquinho, já tem 17 anos que eu estou aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem da sua e da minha vida quando servimos a Cristo. Ainda que nós não entendamos isso, ainda que isso nos desagrade, mas como é que você pode entender que coisas ruins, amargas e desagradáveis podem contribuir para o seu bem? Preste atenção. Eu quero compartilhar com você algumas lições que Paulo nos deixa. Veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que até mesmo as circunstâncias sombrias e amargas cooperam para o nosso bem. Olha o que ele diz aí no verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes as circunstâncias que você e eu enfrentamos, elas são sombrias, elas são amargas contra a nossa vida, porque nós enfrentamos perdas financeiras, nós passamos por lutas e luto também na família, nós enfrentamos muitas vezes enfermidades crônicas, muitas vezes o casamento no qual nós estamos nele, ele é abalado. Às vezes na nossa vida nós encontramos uma situação de amizades que são rompidas, muitas vezes o mar da vida, ele se revolta contra nós e parece que é impossível a gente continuar navegando nesse mar que está revolto. Há momentos em que nós somos assolados por pressões externas e também por pressões internas do nosso coração. Há outros momentos em que a gente se vê, por exemplo, ameaçado por laços de morte, como agora. A Covid está aí. Laços de morte assustam a multidão, e muitas vezes você e eu enfrentamos também, somos atormentados também por angústias do inferno. Não bastasse apenas esses laços de morte da Covid e dessas doenças que estão por aí, somado a dengue, zika, chikungunya e tudo mais que você quiser dar o nome, além de tudo isso tem o diabo ainda para perturbar a sua vida e a minha vida. O fato, querido, de nós estarmos no miolo de uma tempestade, entenda isso, não significa que Deus está indiferente à nossa dor. O fato de nós não vermos e nem sentirmos a presença de Deus não significa que Ele está ausente da sua e da minha vida. O fato de as circunstâncias que estão nos cercando, elas estão se agravando contra nós, não significa que porque as coisas estão piorando a cada dia que você ora e busca mais a Deus, não significa que Deus está inativo na sua história, que Deus está indiferente à sua luta e à sua dificuldade. Nessas horas mais sombrias e amargas, Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está no controle e Ele está trabalhando para o seu bem. Por isso o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você não está sentindo nada, você não está vendo nada, você não está percebendo coisa nenhuma, mas Deus está operando para o seu bem. 17 anos depois, eu olho para trás e percebo quanto bem Deus fez a minha vida nesse local. O amor que eu tenho por essa comunidade, pela sua vida, o prazer, a alegria, a satisfação que eu sinto de ser seu pastor. Todas as angústias, todas as dores, todas as perdas que vocês experimentaram e que eu estive junto com vocês, me fizeram crescer, me amadureceram como pastor, como pessoa e como homem. Eu louvo a Deus por todo o bem que Ele tem me feito nesses 17 anos, e hoje, como Paulo, eu posso dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar vivendo um tempo de muita dificuldade, você pode não estar percebendo coisa alguma nesse tempo, você pode estar com vontade de jogar a toalha nessa situação, de entregar os pontos, mas eu quero te dizer que ainda que você não veja, Deus está trabalhando para o seu bem. Deus está movendo os céus para o seu bem. Em segundo lugar,
A palavra de Deus diz nesse texto que todas as coisas, e aqui eu dou ênfase, ela diz todas as coisas, e não apenas algumas delas, cooperam para o nosso bem. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso, ele diz sabemos, e ele diz que todas as coisas, ele diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não trata aqui, querido, de uma especulação. Paulo está cheio de uma convicção, ele está convicto, ele tem certeza absoluta, não há dúvida, não há sombra nenhuma sobre a sua alma, de que todas as coisas, mas todas mesmos, colaboram para o bem daquelas pessoas que amam a Deus. E ele diz todas as coisas, e não apenas algumas delas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora preste atenção, isso não significa que todas as coisas que acontecem conosco são boas. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são boas. O próprio Paulo, por exemplo, veja a sua vida, observe o que ele faz, a descrição que ele faz lá em Coríntios sobre a sua caminhada. O próprio Paulo, por exemplo, ele foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, o apóstolo Paulo foi apedrejado na cidade de Listra, Paulo foi açoitado na cidade de Filipos, ele foi escorraçado da cidade de Tessalônica, Paulo foi chamado de tagarela lá na cidade de Atenas, e o povo de Corinto, a igreja de Corinto, que ele mesmo pregou nela durante tanto tempo, chamou o apóstolo de impostor depois de muitos dias que ele estava ali. Paulo enfrentou vários naufrágios na sua vida. Ele faz um relato dizendo que recebeu 195 açoites dos judeus, que ele foi fustigado com varas e preso em Jerusalém, em Cesareia, e finalmente ele foi preso em Roma, aonde ele morreu. Mas diante de toda essa turbulência que aconteceu na sua vida, ele escreveu lá em Filipenses 1:12, dizendo algo extraordinário no final da sua vida, e ele escreve dizendo o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não está dizendo que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, ele está dizendo que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. E se amamos a Deus, querido, nós sabemos que o nosso destino está em suas mãos e que Ele trabalha para o nosso bem. Todas as coisas, as mais horrorosas que você pode estar vivendo, Paulo está dizendo, e eu estou reafirmando em Cristo, que elas contribuem para o seu bem, e que você precisa levantar a sua cabeça, e por mais difícil e desafiador que seja o momento, erga o seu pescoço, levante o seu queixo, e saiba que o Senhor está conduzindo todas as coisas para o seu bem. Agora, pode estar doendo muito, agora, a situação que você está vivendo parece que não tem solução e nem saída. Agora a sua experiência está sendo sombria, amarga e desafiadora. Mas Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há 17 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu subi nesse altar para pregar pela primeira vez. Quando eu subi aqui, tinha 17 pessoas nesse templo. Eu contei. 2 delas, das 17, eram de João Molevade, que tinham vindo comigo. O tio do Lucas, o Eustáquio, e o Nilson. Nilson ainda está vivo, né, Lucas? Está vivo. E eles ficaram lá nos fundos da igreja. A igreja vazia. Quando eu subi no altar para pregar, eu passei mal, ninguém viu. Eu passei mal. Eu tive uma crise de labirintite, de tão nervoso que eu estava, de tão angustiado. Eu segurei no altar para não cair, ninguém percebeu. Tudo rodou, porque no meu coração, naquele momento, eu não entendi que todas as coisas que estavam acontecendo comigo
cooperavam para o meu bem. E eu estava revoltado, e eu estava com uma crise de labirintite. Hoje, se você não sabe, eu descobri que a maioria das crises de labirintite, ela tem fundo emocional. E eu respirei fundo pela primeira vez quando eu preguei aqui, e disse assim para mim mesmo: de fato, eu mudei. Eu saí de João Molevade e vim para esse buraco. E Deus transformou aquilo que eu entendia como algo ruim, desafiador, numa das maiores realizações da minha vida. A Deus eu dou meu louvor. Para mim foi um momento muito difícil, mas hoje, olhando para trás, eu vejo como Deus foi e tem sido bom comigo, como Deus tem me ajudado, como Deus tem sido comigo. O privilégio de ser pastor dessa comunidade, de amar vocês e de ser respeitado por vocês. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. A amizade de vocês. Naquele primeiro momento, eu não entendia que todas as coisas colaboravam para o meu bem. Eu fraquejei, eu me tornei um incrédulo naquele momento, talvez como Tomé, mas Deus teve misericórdia de mim, e hoje eu posso dizer para você, mais uma vez, como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas, todas cooperam para o nosso bem, porque quando nós amamos Deus, quando nós o amamos sobre todas as coisas, Ele coordena, Ele dirige tudo o que acontece sobre a nossa vida para um fim proveitoso. Vai ser assim com você também. Está sendo assim com a sua vida também. Você pode não estar percebendo ainda, por causa da sua dor, por causa da sua tristeza, por causa das frustrações que podem estar te alcançando, por causa de alguma situação que você desejava ver realizada e ainda não aconteceu, mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus está no controle da situação. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz aqui que o Senhor está coordenando. Entenda isso. Deus está coordenando todas as circunstâncias adversas, a fim de que tudo contribua para o seu bem. Veja, Deus está coordenando. O apóstolo Paulo diz no verso 28 assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e parece que nada faz sentido naquele momento, porque nós estamos vivendo um tempo tão desafiador, nós estamos vivendo um tempo de profunda dor, de profunda perda, de lutas enormes, e parece que nada faz sentido. De repente você olha para a sua vida e parece que ela está de ponta cabeça, e parece que a vida está de perna para o ar, porque tudo o que você esperava de bom que acontecesse ainda não se realizou, ou você perdeu o seu chão por algumas circunstâncias, e nessa hora você precisa entender que Deus está trabalhando, Deus está coordenando, ainda que você não entenda, ainda que você não perceba, ainda que você não veja, Deus está coordenando tudo para o seu bem. Está coordenando todas as situações adversas, a fim de que elas possam contribuir para o nosso bem. Nós não somos regidos, querido, nem pela sorte e nem pelo azar. Nós não somos governados na nossa vida pelo acaso e nem pelo determinismo. É o Senhor Jesus quem dirige o meu e o seu destino. As rédeas da minha e da sua vida estão nas mãos daquele que está assentado na sala de governo de todo o universo. O Senhor Jesus trabalha para aqueles que nele esperam. O fim da sua jornada não é o fracasso, não é a falência. O fim da sua jornada e da minha jornada, querido, é a glória eterna,
nada e nem ninguém, nem neste mundo e nem no porvir, pode nos separar do amor de Deus. Agora você pode estar experimentando na sua vida um tempo de pranto, um tempo de dor, mas depois Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Agora o momento pode ser desafiador para você, mas depois você vai viver para todo sempre na presença do Senhor Jesus. Você verá a face do Senhor Jesus. O Senhor está coordenando, Deus está dirigindo todas as coisas, todas as circunstâncias, as mais adversas, a fim de que tudo contribua para o seu bem. E você precisa de entender isso, porque quando nós entendemos que Deus está coordenando as coisas, quando nós aceitamos a coordenação de Deus na minha e na sua vida, aí o nosso coração se tranquiliza, aí a nossa alma se aquieta, o nosso espírito não se abate. Paulo, ele diz assim: sabemos. Olha como ele começa o texto dizendo: sabemos. Nós precisamos saber com convicção no coração que Deus coordena todas as coisas. Mas como é que Paulo sabe? Ele sabe por causa das suas experiências, depois dele fazer uma avaliação, depois de ele olhar para trás, depois de ele perceber a sua caminhada. Ele escreve dizendo: sabemos, eu sei porque experimentei, eu sei porque eu vivenciei isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, querido, Deus está coordenando as coisas para um futuro melhor. Deus está encaminhando a sua vida para um tempo de conquista, de vitória. Deus está conduzindo a sua história, ainda que agora seja um momento de dor, de aflição, de angústia. Deus está conduzindo, coordenando a sua vida para um tempo de conquista. Mas ninguém vence uma batalha, ninguém ganha uma guerra sem antes ter que enfrentar o adversário e ver os olhos do inimigo. A guerra, quando ela estoura contra nós, causa muitas angústias, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O rei Davi escreveu algo lindo sobre isso. Ele escreveu num dos seus salmos dizendo: ainda que a guerra estoure contra mim, não temerei, confiarei. Porque ele sabia que aquelas pessoas que amam a Deus têm a sua vida coordenada pelo Senhor, e o fim da sua trajetória não será fracasso, será um fim de vitória e de glória eterna, em nome de Jesus. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso, querido. Por mais que seja profunda a sua angústia, por mais intensa que seja a dor que você sente no seu coração, as coisas estão acontecendo e sendo coordenadas por Deus para o seu bem. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nesse ano de 2021, não será diferente do que foi o ano passado nesse sentido, no sentido de que Deus não perdeu o controle das coisas que estão sobre a sua e a minha vida. O Senhor continua coordenando as coisas, apesar da pandemia, apesar do medo que tem assolado o coração de tanta gente. O Senhor está no controle. Deus está coordenando as coisas. Ele não perdeu a mão da situação e nem a direção das coisas.
Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Como é que está aí? Você está entendendo que todas as coisas que estão acontecendo com você, no final elas vão contribuir para o seu crescimento, para o seu bem? Você está entendendo assim? Ou você está como eu, quando cheguei aqui há 17 anos atrás, nervoso, querendo chutar o pau da barraca, querendo jogar a toalha, sair fora da situação, entregar os pontos, dizendo que você não consegue entender como é que Deus permitiu que isso acontecesse contigo. Querido, querida, saiba que Deus está no governo e no controle de todas as coisas na sua vida. Ele continua sendo Deus. E a Bíblia diz que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E Ele não mudou de caráter. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E amanhã não haverá variação de mudança algum em seu caráter. Ele continua sendo bom, misericordioso e fiel. Ele está coordenando todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós queremos, nesse momento, entregar e confiar ao Senhor mais uma vez a vida de cada uma dessas ovelhas que são do seu aprisco. São tua as ovelhas desta comunidade. A mim o Senhor confiou a responsabilidade de estar cuidando delas. Elas não são minhas, elas são propriedade do Senhor, como a minha própria vida o é. E nesta noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa tirar o peso da angústia, da tristeza. Se de alguma forma o maligno, ó Deus, tem oprimido a mente, o coração do meu irmão e da minha irmã, para que ele não perceba e para que ela não note que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor possa remover essa sombra, que o Senhor possa dissipar essa névoa, que o Senhor nessa noite possa soprar um hálito novo na alma do meu irmão, da minha irmã, para que uma brisa leve, suave e agradável possa, ó Deus, penetrar a sua interioridade, e que esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã possa se sentir aliviado, sabendo que o Senhor está na coordenação de todas as coisas, que tudo está debaixo do teu governo e que tudo o Senhor tem nas mãos as rédeas, e o Senhor governa como bem lhe parecer. Pai, que o Senhor possa trazer confiança ao coração dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa gerar, ó Deus, nos nossos corações uma disposição de tirarmos proveito de tudo o que tem nos acontecido, inclusive daquelas coisas que geram sombras sobre a nossa vida, ou algum tipo de amargura no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a entender que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Eu quero, ó Pai, no nome de Jesus, abençoar a vida de cada pessoa que está neste local, inclusive daqueles que nos assistem pela internet. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor possa alcançar o coração de cada um deles, nesse tempo em que eles estão vivendo, de maneira que eles possam entender, como Paulo disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Deus, nós oramos abençoando a vida de todas essas pessoas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos